Tudo começou na Pensilvânia, no final dos anos de 1800, com Charles Taze Russell, influenciado por um pregador da Igreja Adventista. Charles Taze Russell iniciou seu próprio grupo de estudos da Bíblia, um pequeno grupo que acabaria por crescer e se transformar na Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e tratados conhecidos nos dias de hoje como os Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, tomado diretamente pelas especulações proféticas de Nelson Burrow, um nova-iorquino da Igreja Adventista, afirmou que em 1799 o mundo havia entrado no tempo do fim, e que em 1874 Jesus Cristo retornou invisivelmente, e que o mundo viria a terminar no ano de 1914. Em 1879, Charles Taze Russell, com 27 anos de idade, ficou totalmente convencido que estas datas foram dadas por Deus e vendeu o seu próspero negócio de roupas para seguir um novo rumo. Com pouca experiência e conhecimentos teológicos, ele começou a imprensa da revista A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, conhecida hoje como A Sentinela. Esta publicação, que tem crescido de uma impressão inicial de 6.000 cópias a bem mais de 288 milhões de exemplares anualmente, dedicada às principais crenças das Testemunhas de Jeová. Durante o tempo de vida de Charles Taze Russell, ele escreveu uma grande quantidade de literaturas, incluindo uma série de volumes intitulados de Estudos das Escrituras. De acordo com Charles Taze Russell, ninguém poderia compreender a Bíblia sem estes livros. E ler a Bíblia por si só conduziria o leitor a uma escuridão espiritual. Um dos ensinamentos de Charles Taze Russell é o de que a grande pirâmide egípcia foi designada e colocada ali por Deus como sua segunda testemunha, ao lado da Bíblia. Seria um instrumento para revelar seu grande plano das eras para a humanidade. Suas medidas indicam a duração do ano, o peso da Terra, a distância até do Sol, e etc. Charles Taze Russell acreditava que suas datas e cronologias foram confirmadas pelas medições do interior das passagens da Grande Pirâmide. De acordo com Charles Taze Russell, as passagens indicam que o fim do mundo será em 1914. Finalmente, 1914 chegou e passou. Charles Taze Russell e seus seguidores não foram arrebatados da terra, e o fim não havia chegado. John Knight, que na época tinha 15 anos, relembra o que veio depois. Quando 1914 chegou, naturalmente mudaram-se os pontos de vista, tal como tivera que refazer alguns anos mais tarde. A data do fim do mundo foi alterada para 1915, depois 1918. Certamente o Armagedon parecia estar ao dobrar da esquina. Mas em 1916, Charles Taze Russell morreu, doente, fraco e desapontado. Uma enorme pirâmide de pedra permanece até hoje sobre a sua sepultura, como uma recordação de suas embaraçosas falsas profecias. Através de manipulações políticas internas, Joseph Franklin Rutherford, um advogado de Missouri que se auto-intitulava juiz, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em 1917. Em 1918, o juiz Rutherford fez um discurso intitulado "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Foi o início de uma campanha de recrutamento chamada Campanha dos Milhões. Não muito surpreendentemente, foi proclamada novamente a próxima destruição do mundo existente, que iria ocorrer em 1925. Com base nas promessas estabelecidas na palavra divina, temos de chegar à conclusão positiva e indiscutível que milhões que agora vivem jamais morrerão. Em 1920, o livro Milhões que agora vivem jamais morrerão foi publicado. Nele, Rutherford afirma que a Bíblia revelou que, em 1925, Abraão, Isaque, Jacó e outros antigos homens fiéis viriam a ser ressuscitados para reinarem como príncipes sobre o novo paraíso terrestre. Convencidos de que a profecia de Rutherford era verdadeira, muitas testemunhas venderam suas casas e empresas e pegaram a estrada, vivendo em carros e caminhões como ambulantes e indigentes, a fim de propagar a advertência
Como 1925 aproximava-se, alguns agricultores se recusaram a cultivar porque acreditavam que o fim estava próximo. Finalmente, 1925 chegou. E como em 1914, nada aconteceu. Mais uma vez, a profecia da Sociedade Torre de Vigília provou ser falsa. Assim como Charles Taze Russell e Joseph Franklin Rutherford se apegou tanto a essa história que ainda acreditava que o fim estava mesmo ao virar da esquina. Em 1929, Joseph Franklin Rutherford mandou construir essa mansão palaciana. Estava destinada para Abraão, Isaque e Jacó, para que estes homens dignos tivessem um lugar para morar quando fossem ressuscitados. Localizada em um exclusivo bairro de San Diego, e foi chamada pelo nome de Bet Sarim, que em hebreu significa Casa dos Príncipes. O mundo entrou na Grande Depressão, mas Joseph Franklin Rutherford vivia como um milionário, passando os meses de inverno em Bet Sarim e viajava para a Europa. Os americanos sofriam através da pobreza e privação, enquanto Joseph Franklin Rutherford gozava do uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Para Joseph Franklin Rutherford, a Sociedade Torre de Vigília de Bíblias e Tratados se tornou uma corporação de petróleo, ou seja, conseguir dinheiro fácil. Novos livros e literaturas derramaram como um dilúvio e eram vendidos de porta em porta pelas fiéis testemunhas de Jeová. Ele dirigiu seus seguidores para o trabalho duro para o Senhor e aconselhou os jovens casais a não se casarem, a fim de colocarem todas suas energias para proclamar o reino. Até mesmo fonógrafos portáteis foram utilizados nas portas, para que as pessoas fossem induzidas a acreditar que o cristianismo e a religião são a mesma coisa. Em todo o mundo, zelosas testemunhas de Jeová paravam em frente às igrejas nos domingos, portando cartazes que diziam: "A religião é um laço de extorsão." Mantendo-se a par dos tempos, a sociedade construiu sua própria estação de rádio e, por volta de 1933, 403 emissoras nacionais transmitiam os ataques abusivos de Joseph Franklin Rutherford ao clero, que hoje é o Vaticano, políticos e indivíduos a quem ele se referia como gananciosos comerciantes. No rádio e na página impressa, ele continuava afirmando que o fim estava alguns meses à frente. Finalmente, o fim chegou, mas somente para Joseph Franklin Rutherford. Ele morreu em 1942 em Bet Sarim. A casa que ele construiu se tornou um luxuoso testemunho ao nome de Deus. Em retrospectiva, talvez o único testemunho que essa mansão deu foi a invalidez dessa falsa profecia. Em 1948, a Sociedade Torre de Vigília vendeu a propriedade discretamente, encobrindo assim um capítulo embaraçoso de sua própria história. Hoje, a maioria das modernas testemunhas de Jeová nem sequer imagina que Bet Sarim uma vez existiu. Com a morte de Joseph Franklin Rutherford, a era de ouro das personalidades carismáticas também passou. Hoje, usando as inquietudes e os temores de uma guerra nuclear, a Sociedade Torre de Vigília é uma gigantesca corporação multinacional que propaga sua mensagem de consolidação em todos os lugares, entre Deus e milhões de testemunhas de Jeová. Esta tem um conselho autocrático de governo, o corpo governante. As testemunhas de Jeová acreditam que a palavra de Deus é canalizada para a humanidade apenas através desta comissão, e estes homens as governam com uma autoridade indiscutível. Cada testemunha está sujeita a esta ditadura, desde o nascimento até a sua sepultura. Este documentário contém depoimentos que retratam os testemunhas de Jeová. Numa distribuição Buena Vista Filmes, Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas. Versão brasileira Audio News. Mencione o nome Testemunhas de Jeová e terá várias respostas. Normalmente vem à mente a imagem de 2 pessoas batendo à sua porta em horas inconvenientes, avisando que o fim do mundo está próximo. Ou talvez você se lembre de uma história que leu nos jornais ou viu na TV de testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue.
Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no Brooklyn, Nova York, controla as atividades das Testemunhas de Jeová em todo o mundo. Eles publicaram recentemente uma análise de sua história chamada Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. No início eles dizem que, abre aspas, ninguém conhece a história moderna deles melhor do que eles mesmos, fecha aspas. Vão mais adiante e dizem que apresentarão uma história franca. Joanne Magnani, diretor da Witness Incorporation, é um reconhecido expert em Testemunhas de Jeová. Tem esse comentário. Deveríamos esperar, diante das afirmações feitas pela Sociedade Sentinela na introdução desse livro, que apresentarão a verdadeira história da organização. Na página 178, eles afirmam que é preciso honestidade em tudo o que fazem. Se basearam em antigos escritos onde é dito que o próprio Jeová é o Deus da verdade. Eles prometeram honestidade neste livro, mas será que cumprem a promessa? Encobrindo a verdade. David Ricaboni é lembrado por seus serviços prestados durante muito tempo à sociedade, imprimindo a revista Sentinela. Aqui ele é visto no filme Sociedade do Novo Mundo em Ação, de 1963. Uma coisa que me impressionava como testemunho de Jeová era a dificuldade em admitir os erros. Eu achava ótimo naquela época. Eu sabia que a sociedade tinha errado no passado, quando marcou datas para o fim do mundo e algumas eu acompanhei as maiores modificações na doutrina e às vezes me sentia chateado, mas desde criança me diziam que esse era o jeito de Jeová rever a nova vida da organização. Testemunhas de Jeová são frequentemente descritas como um culto, mas de fato negam que seja um culto em sua publicação oficial, a Sentinela. Em sua opinião, Sr. Magnani, eles são mesmo um culto? Sim, testemunhas de Jeová se encaixam perfeitamente na definição de culto, apesar de negarem. Um culto sempre tem uma figura central forte que possui autoridade absoluta. Eles admitem no livro dos Arautos que o culto foi desenvolvido em torno de Charles Taze Russell, seu fundador. Charles Taze Russell nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Logo depois rompeu com eles e começou a publicar sua própria revista, conhecida como Sentinela. Cresceu rapidamente, mas seus problemas de verdade estavam em casa. Em 1916, depois de várias batalhas conjugais, Russell se divorciou de sua esposa Maria. Em vez de dividir seus bens pessoais com ela, ele transferiu todos para a Sociedade Sentinela de Bíblias e Tratados que ele controlava totalmente. Esse livro menciona a transferência em pé de página, mas não lemos aqui o óbvio. O pastor Russell traiu a sua esposa. O livro menciona repetidas vezes que o pastor Russell não foi apontado como adúltero, mas só porque sua esposa não o acusou de adultério. Em vez disso, ela o acusou de comportamento imoral com uma jovem que morava na casa deles. Era tarde da noite, por volta de 11 horas. Ele colocou o braço em torno dela e a beijou. Isso aconteceu no vestíbulo, antes de entrarem na sala. E ele a chamou de pequena esposa. Mas ela disse, eu não sou sua esposa. E ele disse, eu vou chamá-la de filha. E uma filha tem quase todos os privilégios de uma esposa. E que outros termos foram usados? Então ele disse, sou como uma água viva, vivo flutuando aqui e ali. Toco uma e outra. E se ela retribui, eu a pego para mim. E se não, flutuo até outras. E ela escreveu isso para que eu me lembrasse das palavras exatas quando falasse com ele. E ele confessou que tinha dito aquilo. Então, por que o livro diz que Maria Russell queria notoriedade para ela, quando, na verdade, a corte declarou? Ele mesmo diz que ela é uma mulher